Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 176 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé. Estamos aqui no meio do capítulo intitulado do Contra Acadêmicos ao Dever Religione, o capítulo que ele descreve finalmente a conversão integral de Santo Agostinho à fé católica. Comentamos ontem aquele grande retiro que Santo Agostinho fez com a mãe, com o filho e com alguns amigos em Cassíaco. Agora vamos a Milão. Em Milão, onde retornou no início de março para inscrever-se entre os batizandos, Agostinho continuou suas buscas e suas ascensões interiores. Seguiu a catequese batismal, participou nas celebrações litúrgicas, comoveu-se e chorou ao canto dos hinos sacros, meditou longamente sobre a história da salvação, cheia de misericórdia e de mistérios, visitou o mosteiro de Ambrósio, fora das muralhas, recebeu o batismo na noite do Santo Sábado, do Sábado Santo, 24 e 25 de abril de 387. Esse mosteiro, né, a gente sabe, é o mosteiro dos discípulos de Santo Antão, né? Mas não interrompeu a atividade científica. Escreveu algumas anotações permanecidas infelizmente como notas sobre a imortalidade da alma, com a intenção de completar os solilóquios, e concebeu, à semelhança de Varrão, uma vasta enciclopédia das artes liberais, os Disciplinarum Libri, para ensinar ao leitor a servir-se das coisas materiais como tantos degraus para subir a Deus. Escreveu De Gramática, perdido. Iniciou De Música, concluído, no que diz respeito ao ritmo, em Tagaste. Deixou anotações sobre a dialética, a retórica, a geometria, a aritmética, a filosofia, também essas perdidas. É lamentável que tal enciclopédia não tenha sido concluída, não tanto pelas noções que nos teria fornecido a respeito das artes liberais, noções que podemos conhecer por outras fontes, quanto pela riqueza doutrinal que o autor aí teria difundido sobre o modo de subir por essas até Deus. Quem leu o 6º livro do De Música compartilhará certamente esse pesar, embora encontre aí com que consolar-se pela falta dos outros. Mas talvez Agostinho não tenha resistido ao cansaço de falar tão longamente de noções que considerava já puerilidade e banalidades. Manifesta esse incômodo no início do livro 6º do De Música. Escreve, de fato, abre aspas, detive-me muito longamente e de maneira verdadeiramente pueril, mediante 5 livros, na busca dos números pertencentes ao ritmo do tempo. Mas talvez os benévolos leitores perdoem facilmente essas nossas banalidades, pensando na utilidade do trabalho. Empreendemo-lo para ajudar os adolescentes ou os homens de qualquer idade dotados de boa inteligência
a afastar-se, como por degraus, dos sentidos do corpo e do amor às letras, aos quais é difícil não aderir, e unir-se ao único Deus, Senhor de todas as coisas, que preside a mente humana sem a intermediação de nenhuma criatura. Quem, portanto, ler esses livros, perceberá que nós estamos acompanhados pelos gramáticos e pelos poetas, não por desejo de morar com eles, mas pela necessidade de viagem. Fecha aspas. Nesse mesmo tempo, andava procurando um lugar onde pudesse realizar com mais comodidade seu programa de ascetismo e de estudos. Concordou-se entre os amigos que viviam juntos e que propunham a seguir Agostinho no santo propósito em retornar à África. Talvez nessa decisão tenha tido grande peso o desejo de Mônica, que, cumprida já sua missão, desejava ardentemente retornar a seus montes e concluir seus dias lá onde aquela missão começara e onde repousava Patrício, pai de Santo Agostinho. Né? Mas talvez, mesmo sem esse legítimo desejo, Tagaste tivesse parecido a melhor solução. A pequena comitiva de ascetas era toda de Tagaste. Tagaste, além disso, com seu fértil campo e as tantas vilas que a povoavam, oferecia todas as condições desejadas. Um lugar separado, mas não solitário. Longe dos grandes centros, mais próximo das grandes vias de comunicação. Não que Agostinho desejasse viajar, pelo contrário, mas junto à tranquilidade, indispensável para meditar e orar, tinha necessidade de muitos livros e de muito material de escritório. Ademais, lá havia também a pequena propriedade paterna. Uma dessas propriedades, uma casa de campo, foi, com efeito, a primeira morada daquela primeira comunidade de cenobitas africanos. Alguns meses depois do batismo, antes que terminasse o verão, aliás, antes mesmo que começasse o mês de setembro, puseram-se então em viagem para o retorno. Dessa vez, Agostinho não viajava com a Evécio pública, às custas do Estado, mas por conta própria, com menos luxo e com mais esforço. A viagem pode ter durado uns 20 dias. O itinerário provavelmente foi o mesmo da ida. Havia Emília, havia Flamínia, a Gola del Furlo, Roma, Ostia, Tiberina. Roma. Não sabemos se antes de chegar a Ostia, a comitiva se deteve por algum tempo em Roma. Sobre esse particular, como sobre outro mais importante, o do retorno a Roma depois da morte da mãe, as confissões calam completamente para nosso desapontamento. Abre aspas, omito muitos acontecimentos por estar tomado por muita pressa. Acolhe minha confissão e meus agradecimentos, Deus meu, pelos inúmeros fatos que também calo. Fecha aspas. Importa-lhe narrar a vida de sua mãe e o que ocorreu em Ostia antes de sua morte. Sabemos, porém, por outros escritos, que depois de sepultar a mãe, Agostinho retornou com os amigos à cidade eterna e permaneceu aí até depois da morte do usurpador Máximo, que ocorreu, segundo as diversas fontes, ou em 28 de julho ou em 29 de agosto de 388. A morte de Mônica ocorreu
do 13 de novembro precedente, quando Agostinho ainda não tinha entrado no 34º ano de idade. Qual a razão desse retorno a Roma? O encerramento anual da navegação ou o desejo de conhecer a vida religiosa de Roma, ou a presença na Itália do exército de Máximo? Nas fontes, as notícias são escassas. Sabemos que em Roma interessou-se pela vida dos mosteiros masculinos e femininos que aí tinham começado a florescer há alguns anos. Continuou seus estudos de espiritualidade e de filosofia. Começou a defesa da doutrina católica contra os maniqueus. A propósito dos mosteiros, cuja sábia organização e cujo espírito de caridade entusiasmaram-no, escreve, abre aspas, conheci muitos desses também em Roma, em cada um dos quais há alguém que os presida, rico de gravidade, de prudência e de ciência divina, enquanto outros que habitam com ele vivem na caridade, na santidade, na liberdade cristã. E isso não só entre os homens, mas também entre as mulheres, fecha aspas. Aprofundou em seguida, como se dizia, as ideias espirituais, escrevendo um livro sobre a grandeza da alma, e as filosóficas, começando a grande obra sobre o livre-arbítrio. Na primeira dessas obras, A Grandeza da Alma, né, descreve os graus da vida espiritual que vão da purificação à contemplação, que são a virtude, a tranquilidade, a entrada na luz, a permanência na luz. O primeiro grau arranca o ânimo do domínio dos sentidos. O segundo lhe dá a sanidade e a calma interior. O terceiro o dirige para a luz da sabedoria. O quarto, que é próprio das pessoas perfeitas, envolve-o no esplendor daquela luz. A questão filosófica que o manteve ocupado foi a difícil e complexa da origem do mal. Tratava-se de chegar a compreender com a inteligência, por quanto fosse possível, aquilo que ela, pela submissão à autoridade divina, já retinha por fé. Essa é a atitude do filósofo cristão. A questão abrangia muitas outras, que foram explicitamente propostas e resolvidas. A liberdade com a qual se transgride a lei e pela qual provém o mal moral, a existência de Deus Criador de todas as coisas, e entre as da liberdade, a presciência divina, a presença do mal no mundo, do mal que o homem não faz, mas que sofre. Dessas, só a primeira foi discutida em Roma, as outras na África, em Hipona, depois da ordenação sacerdotal. Entretanto, começou a polêmica contra os antigos correligionários, os maniqueus. Abre aspas. Depois de meu batismo, enquanto estava em Roma, não podendo suportar em silêncio a jactância dos maniqueus, por sua continência ou abstinência falsa e falaz, com a qual, para enganar os ignorantes, chegavam ao ponto de achar-se melhores do que os verdadeiros cristãos, os quais não são dignos nem mesmo de ler, de ser comparados, escrevi 2 livros, um sobre os costumes da Igreja Católica e outro sobre os costumes dos maniqueus, fecha aspas. Aqui, Santo Agostinho se refere a um detalhe muito interessante de muitas heresias, e inclusive as heresias que nos atacam hoje em dia dentro da Igreja Católica, de dentro da Igreja Católica, né? Que é o modo de vida
desses hereges, né? Eles parecem mais piedosos, mais penitentes, mais corretos do que os católicos. Isso é um método de atrair os católicos, né? Porque o católico, ele naturalmente é atraído por esse tipo de demonstração, né? Por esse tipo de vida, né? Então, a piedade, mesmo que falsa, a continência, a abstinência, né? Essa aparente vida religiosa, mesmo na aparência, atrai nós católicos, né? E portanto, os maniqueus, também como os arianos, né? Eles parecem, ou pareciam na época, parecem até hoje, né? Muito mais piedosos que os católicos. E essa é uma das seduções da heresia, né? O católico que está, digamos assim, descontente com a própria igreja, com os próprios cristãos, amigos, com a própria vida de um cristão normal no século, viam aqueles hereges com a vida muito mais piedosa, de muito mais abstinência, de muito mais uma vida muito mais honrada, né? E eram atraídos por esses hereges, né? Então é disso que Santo Agostinho fala aqui, né? E ele chama isso de jactância, não é? Isso é uma espécie de orgulho. Uma espécie não, é orgulho, não é? É só na aparência. Tudo isso só fica na aparência, né? Pois bem, sigamos aqui com o nosso autor. A obra foi revista e publicada na África, provavelmente no ano seguinte. O assunto ofereceu-lhe a oportunidade de aprofundar um tema pelo qual estava apaixonado, a caridade. Na caridade, de fato, funda-se e resume-se toda a lei cristã e encontra-se a harmonia entre os dois testamentos. Não há dúvida que durante os quase 10 meses dessa segunda estadia em Roma, não pensou só em visitar mosteiros e escrever livros. Desde já via a Roma cristã com olhos novos, e tudo aquilo que expressasse e confirmasse a fé suscitava seu interesse. Ajoelhou-se diante dos troféus dos apóstolos, visitou as tumbas dos mártires, participou da vida católica da cidade. Não sabemos se encontrou o Papa Cirício, nem fez amizades nos ambientes eclesiásticos de Roma. Sabemos, porém, que a recordação da cidade eterna e o amor por essa, que não veria mais, imprimiram-se indelevelmente em seu coração. Recordação e amor que explodiram no momento dramático da invasão de Roma por parte de Alarico. Conquanto estivesse preocupado, naquela triste ocasião, em defender a cristandade dos ataques dos pagãos, ele pensa em Roma, e em meio às ruínas esfumaçadas, augura e prenuncia sua perenidade. Abre aspas. Eis, disse, nos tempos cristãos, Roma perece. Fecha aspas. Agostinho responde.
abre aspas, talvez tenha sido flagelada, não morta. Talvez tenha sido castigada, não destruída. Talvez Roma não pereça, se não perecerem os romanos. E não perecerão se louvarem a Deus. Perecerão se o blasfemarem. O que é, de fato, Roma, senão os romanos? Tagaste. Morto Máximo, Agostinho deu o último adeus ao túmulo de sua mãe, sobre cuja placa de mármore, nos primeiros 5 anos do século V, Anício Alquênio Basso fez gravar o conhecido epitáfio. E com os amigos deixou para sempre a Itália. Aqui, sobre o epitáfio de Mônica, tem uma nota que diz o seguinte: um fragmento relevante daquela placa de mármore, com uma parte do epitáfio, foi descoberto em 1945 por A. Casamassa, que nos dá notícia em Academia Romana de Arqueologia, aí dá a referência dele. Então, o epitáfio foi perdido, né? Nós só temos um fragmento dele. E com os amigos deixou para sempre a Itália. Desembarcou em Cartago, onde permaneceu por poucos dias. Subiu o vale do Megerda e estabeleceu-se em Tagaste. No ambiente alegre e perfumado da terra natal, em campo aberto, entre o verde das árvores e o canto dos pássaros, pôs em ação seu programa de vida concebido em Milão e estudado em Roma. Escreve Possídio, abre aspas, para Possídio. Recebida a graça, decidiu retornar com outros conterrâneos e amigos, entregues igualmente ao serviço de Deus, à África, à própria casa e ao próprio campo. Aí, chegando, permaneceu por cerca de 3 anos. Renunciou a seus bens e, junto com aqueles que se uniram a ele, vivia para Deus em jejuns, orações e boas obras, meditando dia e noite a lei do Senhor. E as verdades que Deus revelava à sua inteligência na meditação e na oração, ele compartilhava com os presentes e os ausentes, instruindo-lhes com discursos e com livros. Fecha aspas. Esse texto exprime bem os pontos essenciais do programa agostiniano, que é da ordem dele também, né? Pobreza, vida comum, ascetismo, estudo, apostolado. O propósito era, como diz Possídio, o de vivere Deo, viver para Deus. Ou, como diz o próprio Agostinho, com uma expressão mais ardente, deificare in ócio, divinizar-se na tranquilidade da vida contemplativa. Ócio, né? A pequena comitiva, Alípio, Evódio, Adeodato, tinham se juntado outros, e Agostinho se sentia no dever de ensiná-los a permanecer agradavelmente em si mesmos. Uma ciência difícil que era e continuará a ser sempre para ele o ponto central da vida monástica. Por isso não aceitou o convite insistente que lhe dirigia Nebrídio para transferir-se para Cartago. Nesse ínterim, continuava seu programa intelectual e apostólico. Escreveu, dialogando com o filho, o Mestre. Continuou a polêmica com os maniqueus, com a obra Gênesis contra os maniqueus. Compôs o áureo livreto sobre a verdadeira religião. A primeira obra permitiu-lhe estabelecer uma tese fundamental da pedagogia. O Mestre, né? Que tem editado em português, né?
Então, a primeira obra permitiu-lhe estabelecer uma tese fundamental de pedagogia. É somente Deus que ensina ao homem, iluminando-o a verdade. A segunda, responder, mesmo que provisoriamente, às dificuldades levantadas contra o Gênesis. A terceira, criar um breve resumo da doutrina católica. É essa obra que é mencionada, inclusive, no título, né? Do capítulo De Vera Religione. Essa última obra havia sido prometida e foi enviada ao amigo romaniano, ainda preso ao maniqueísmo. Então, a verdadeira religião, né? Essa representa, melhor que qualquer outra obra escrita até então, o pensamento e o ânimo de Agostinho. Defende aí, com muitos argumentos e copiosamente, que o único verdadeiro Deus, a Trindade, deve ser honrado com verdadeira religião, com a verdadeira religião. A verdadeira religião não se encontra junto aos pagãos ou junto aos heréticos, mas na Igreja Católica, a única, ortodoxa, isto é, a guardiã integral da verdade. Deus guia os homens à salvação com a força da razão e a autoridade da fé. A razão conduz-nos a Deus através da bondade das coisas e da própria luz da razão. Até mesmo os vícios dos homens tendem, ainda que perversamente, a Deus. A fé, ao contrário, revela-nos o plano divino da salvação, que se realiza através da história e da profecia. A história para o passado, a profecia para o futuro. Aqui um trecho da De Vera Religione. Abre aspas. Estando assim as coisas, conclui Agostinho, exorto-vos, homens caríssimos, e a mim próximos, e juntamente convosco exorto a mim mesmo, a correr com a máxima rapidez para a meta que Deus nos chama com a sua sabedoria. Não nos façamos uma religião conforme nossas ilusões. Não nos façamos uma religião que tem o culto da terra e da água. Não nos façamos uma religião que tome por objeto a alma racional, mesmo que perfeita e sábia. Fecha aspas. A obra tem em germe muitas ideias que serão retomadas na cidade de Deus. Mas a ânsia de aprofundar o conteúdo da fé não foi uma prerrogativa só de Agostinho. Torna-se uma ânsia comum. E ele viu-se mestre não só de doutrina espiritual, mas também de filosofia, de teologia, de sagrada escritura. Disso nos dá testemunho um de seus livros que leva um título insólito: 83 diversas questões. Nasceu das perguntas dirigidas a ele pelos irmãos, entre aspas, e das respostas dadas por ele. Escritas essas em pequenas folhas de papiro, foram recolhidas mais tarde e unidas em um volume. Tem-se perguntado se o de Tagaste seria um verdadeiro mosteiro, como será depois o de Hipona. Possídio indica crer nisso. De fato, descrevendo a vida que se levava em Hipona, faz referência a Tagaste, abre aspas, aquilo que ele havia feito já antes, retornando do além-mar para sua terra. Fecha aspas. Talvez se possa dizer que o era na intenção, mas na realidade não o era completamente. Vale dizer, perdeu-se, em certa medida, a tranquilidade tão anelada, o otium sanctum, ao qual Agostinho queria dedicar-se.
os cidadãos de Tagaste estavam muito orgulhosos e muito contentes de ter consigo tal homem. A fama de seu modo de vida e da grandeza da inteligência havia chegado já muito longe, para não assediá-lo com suas perguntas. Agostinho, sempre amável, não sabia eximir-se de satisfazê-los. Isso criava, porém, um contraste com seus ideais e, por isso, um incômodo e um sofrimento profundos. Seus ecos chegaram também a Cartago. Nebrídio escreveu, abre aspas, e então, assim, meu caro Agostinho, gastas energias e paciência nos assuntos de teus conterrâneos e não se dá a ti ainda a anelada tranquilidade? Por favor, quem tem a coragem de importunar a ti, que és tão bom? Creio que aqueles que não sabem qual seja o objeto de teu amor e de teu ardente desejo. Não há nenhum de teus amigos que revele a eles tuas predileções? Nem Romaniano? Nem Luciano? Escutem-me, pelo manos, eu proclamarei, eu atestarei que tu amas a Deus, que queres servi-lo e estar a ele unido. Gostaria de atrair-te à minha casa de campo e que aí estivesses tranquilo. De fato, não terei medo de ser chamado sedutor por teus conterrâneos, que amas muito e pelos quais és muito amado. Fecha aspas. Nasceu assim o projeto de fundar um mosteiro longe de Tagaste. A escolhida foi uma cidade marítima, Hipona. Então aqui a gente termina o capítulo 17, que é o último capítulo da primeira parte. Como vocês sabem, esse livro é dividido em 3 partes, né? O homem, o pastor, o místico. Então, aqui nós terminamos a primeira parte do livro referente ao homem. Agora, a segunda parte é o pastor. Né? Então, aqui nós terminamos com Agostinho convertido, batizado, com a sua mãe já enterrada, né? Ele deixa então a Itália e volta para sua terra natal, né? E ainda não sacerdote, né? E portanto a parte 2 vai nos descrever essa atividade de Santo Agostinho de pastor, né? E vocês vejam como são as coisas, né? Como age, né? Essa questão da vocação, né? do homem, né? Do chamado que ele tem dentro dele mesmo, né? Para fazer alguma coisa no mundo, né? Em todos esses estágios, né? Principalmente nos últimos, né? Agostinho nunca parou de escrever, né? De registrar suas ideias, os problemas contra os que ele lutava, né? Portanto, ele deixa um registro, né? De toda a sua vida, né? E de todos os problemas que ele ia resolvendo, né? Os problemas que ele tinha e que ele ia resolvendo e deixando para a posteridade, né? E veja que nessa fase ele só tinha como alunos, né, os seus discípulos, né? Com quem ele conversava, para os quais ele ensinava, né?
E amanhã, se Deus quiser, nós começaremos a parte 2 do livro, né? No capítulo 18, na página 189, né? E assim a gente acaba esse último capítulo, que é o capítulo, digamos, de alegria, né? Por causa da conversão dele, né? Onde veja como é que são as coisas, né? Mesmo em Roma, mesmo numa estada rápida em Roma, não é? Mesmo visitando as igrejas, visitando os mosteiros de Roma, que lhe interessava muito, né? Ele não deixou de escrever, né? Ele escreveu contra os maniqueus, né? Porque, obviamente, ele convivia em Roma e ele conhecia os maniqueus, né? E eu imagino que os maniqueus procuravam para discutir, etc, etc, né? E ele então teve o impulso de escrever 2 livros em Roma, né? É a questão da vocação, né? Isso é uma coisa que se impõe na personalidade do homem, né? Quando o homem dá vazão a essa vocação, né? Que é propriamente a vocação de Santo Agostinho, né? Aquela de filósofo, de pensador, de escritor, né? Tá certo? Então, até aqui nós vimos toda a tragédia, o drama de Agostinho, né? Desde a sua criação até a sua fase jovem, de jovem adulto, e agora de um homem já maduro, né? Nos seus 34, 35 anos. Tá certo? Mas eu queria agora escutar as possíveis observações e comentários que vocês tenham a fazer sobre a leitura. Professor, Sim? quando o autor diz assim, e Agostinho se sentia no dever de ensiná-los aos seus discípulos, a sua pequena comitiva, a permanecer agradavelmente em si mesmos, uma ciência difícil. A que ele está se referindo aqui? A meditar? Meditar sobre as coisas? Certamente. Permanecer agradavelmente em si mesmo é permanecer em silêncio e em meditação, né? E que isso seja agradável, né? Uma ciência difícil que era e continuará a ser sempre para ele o ponto central da vida monástica. Ele tem uma palavra que ele se refere, né? É o ócio, né? O ócio. O ócio, veja bem, como que o autor define o ócio, né? Usando uma expressão do próprio Agostinho, né? Deificare in ócio. Divinizar-se no ócio. Mas olha como é que o autor próprio vai se expressar, né? Deificar-se na tranquilidade da vida contemplativa. Né? A vida contemplativa é mais do que simplesmente uma oração mental, né? A vida contemplativa é um hábito. Ai, como eu vou falar sobre vida contemplativa se eu não entendo nada sobre isso, né? Ai de mim, né? Como dizia o Corsão. Mas o que eu posso imaginar da vida contemplativa é que esse estado da oração mental ele se torna um hábito de vida. Ou seja, tudo que te chega através dos sentidos físicos, né,
é um motivo para a contemplação. Vida contemplativa é isso, é uma vida permanente, de um estado de tranquilidade interior e de contemplação das coisas que Deus faz acontecer na nossa vida, né? É um hábito, primeiro, de tranquilidade, segundo, de um estado de alerta permanente da mente, do intelecto, né? E da vontade em relação às coisas que te chegam dos sentidos, não é? E ele dizia, o Agostinho Trappé, não é? Diz que essa foi sempre, não é, o ponto central da vida monástica para Santo Agostinho, não é? Esse hábito da vida contemplativa, né? Que se estende a todas as ações, né? do monge ou do cristão, não é? Quando ele está em oração, quando ele está lendo, quando ele está escrevendo, quando ele está cozinhando, quando ele está limpando o mosteiro, quando ele está fazendo qualquer coisa, não é? Por isso que é uma ciência difícil, né? Depende de prática e depende de disciplina, né? Até que essa vida contemplativa, para os mais adiantados na vida espiritual, se torne um hábito e, portanto, uma coisa mais ou menos mecânica, né? É como dirigir por um motorista experiente, né? Dirigir um carro, né? Um motorista experiente, ele não precisa pensar naquilo que ele está fazendo, porque ele vai fazer bem, né? A vida contemplativa é essa. Você nunca sai do modo contemplativo. Por mais coisas que você faça, por mais agitada que seja a vida. Isso a gente vê na vida de muitos santos, né? De vida agitada, né? Tipo um São Bernardo de Claraval, né? Que era um homem que viajava muito, que tinha muitas missões que os papas davam a ele, que discutia com todas as pessoas dos vários reinos da Europa, que escrevia, né, que dirigia mosteiros, que dirigia, enfim, mas mantinha uma vida contemplativa, né? Não sei o que é isso, Ana Paula, não sei o que é isso, mas o que eu imagino ser a vida contemplativa é isso, da descrição dos próprios santos, né? Mas infelizmente não tenho a menor experiência prática disso. E professor, o livro O Mestre foi publicado aqui no Brasil, mas eles mantiveram o nome em latim, De Magistro. Tá aqui, ó. Tem, aqui, né? Eu comprei esse livro por sugestão do grande Márcio, né? Tá aqui o livro. É um diálogo. Não é fácil de ler, não. Esse livro não é fácil de ler, né? Ele é publicado junto com o opúsculo de mesmo nome de Santo Tomás de Aquino, né? Eles são 2 livros publicados. Mas aqui tem o De Magistro, que é um diálogo com o próprio filho, né? Como uma das nossas leituras matinais, não sei quando, eu falei sobre esse livro, mas falou, tá publicado, não sei das quantas, eu procurei, etc. E comprei. Li parte dele.
professor, Sim. uma parte que me chamou atenção foi esse também comentário que o senhor fez aí, de todos esses hereges que simulam as virtudes, ou creem estar praticando as virtudes, né? Como eles são sedutores, vão aí desde os maniqueus, os catos, os protestantes, assim, de vida austera e rigorosa. Os puritanos, né? Os Quakers, enfim, todos esses. Essa turminha toda. Né? Os espíritas que saem fazendo campanha daquilo. Os Amishes lá nos Estados Unidos, né? Isso, eles atraem as pessoas desavisadas, né? Ele me fez lembrar aquela carta, aquele trecho da carta de São Paulo, né? Os Coríntios, parece que é a primeira carta, capítulo 13, né? Sem a caridade, isso, aquilo não é nada, né? Então a gente tem que estar sempre atento também que mesmo as nossas penitências, nossa obra de caridade, tudo tem que ser imbuído desse amor a Deus, fazer por Deus e para Deus, né? Senão a gente fica enganado pela filantropia, né? A gente acaba se iludindo, né? Caindo na ilusão deles. Né? E aí, o senhor estava falando sobre contemplação, é uma coisa interessante, essa vida contemplativa, que, pelo menos a vida do monge, ele cria um ambiente justamente propício para poder fazer para favorecer essa contemplação dia e noite, né? Ele tem o seu momento de oração estrita ali, aquele momento é de oração, mas tem geralmente eles têm uma vida de menos estímulo sensorial, de silêncio, né, durante o dia, durante a noite, tem a sua disciplina de horários, mesmo são uma coisa muito interessante, assim, que mesmo no trabalho feito no silêncio, geralmente é manual. Plantar, né? Fazer as plantações, cuidar da cozinha, o porteiro. Isso, tem vários desses trabalhos. Embora muitos dos de hoje eles têm também outros trabalhos intelectuais e tal. Tem aulas, tem edição de livros e de postagens. Hoje acabou, né? Isso aí atrapalha um pouco, porque demanda muita concentração e tem que ter colocado isso na mão daqueles que são melhor dotados para isso. Mas, no geral, esse tipo de trabalho também ele ajuda a gente a ter igual eu costumo falar com o pessoal, até o pessoal da catequese, às vezes você está lá rezando, nada, né? Só você que fala, não escuta nada, não tem nenhuma inspiração, beleza. Aí você vai lavar os pratos, de repente, eureka! Dá aquela ideia. Então, esse ambiente mesmo já favorece isso, e a vida do monge sem muita tem que ficar preocupando com coisas materiais, né, porque tudo é administrado, né, tudo em comum. Mesmo a cela do monge, os pertences do monge, aqueles que são permitidos a ter, né, são bem poucos, são bem simples, então isso aí favorece bastante, né, essa ilustração. Até mesmo na hora da refeição, eles têm as leituras, eles vão lendo, a pessoa vai comendo e vai tendo a ocasião de parar, meditar sobre aquilo que está. Tem o leitor, né? Isso, é muito interessante. Até mesmo, não só em mosqueiros, mas outros seminários também. Uma vez lá no Caraça, o pessoal explicando, né? Que no refeitório enorme lá, e aquela tribuna ali ficava o leitor, que lia, e as pessoas ficavam em silêncio. E sempre perguntando, né, para os padres mais velhos, hoje em dia, coitado, já deve ter morrido. E eles falavam que se for para passar alguma coisa, eles se comunicavam com gestos nesse horário, me passa farinha, pega aquele garfo ali para mim, me passa água, qualquer coisa assim, é tudo por gestos. Então era essa forma que era um estímulo, né? Não tem jeito de fazer isso com esse. Por isso que o capiroto adora música, adora agitação, filmes, séries, festas, né? Outro dia eu estava explicando ao pessoal da catequese que praticamente os frutos da carne são essencialmente uma festa, uma farra. Os prazeres. Ao contrário, o espírito.
Mas é isso, professor. Obrigado pela atenção. E caso você queira fazer alguns comentários, vai ser um ótimo isso. Pois é. Eu sempre digo que a face mais cruel da crise da igreja, já comentei isso aqui com vocês, né? É a degradação da vida monástica, né? Os mosteiros sempre foram uma reserva da cristandade, uma reserva de oração, uma reserva de elevação a Deus de almas escolhidas. E essa reserva, ela se espalhava por toda a cristandade, né? Príncipes cristãos sempre tiveram o hábito de chamar para os seus reinos mosteiros em que haviam homens e mulheres em permanente oração a Deus. Eles consideravam isso uma bênção de Deus para os seus reinos, né? Esse hábito, né? Nós vemos em vários momentos da igreja em que ela vivia certas situações graves numa determinada região, e os homens, as autoridades dessas regiões chamavam beneditinos, carmelitas, enfim, as ordens mais próximas deles, para se estabelecerem no reino. Eles consideravam que isso era um valor inestimável espiritual para os seus súditos, né? Então, nós vemos isso na história da igreja, de um modo geral, né? É como se os mosteiros, a vida dos monges, santificassem os lugares onde eles estavam, né? E nós sabemos também, né, como isso era tão importante para os fiéis que visitavam os mosteiros, que iam nas missas dos mosteiros, que tinham contatos, mesmo que breves, com os monges. Como isso fortalecia a vida espiritual dos fiéis, né? Como que a presença do mosteiro, a vida religiosa florescia, mesmo entre os leigos. Os costumes, o modo de agir, o modo de andar, o modo de falar dos monges, como que espalhavam pela região em torno do mosteiro, né? Para os fiéis comuns, né? Como que isso era importante, né? Para a comunidade em torno, né? Como que a gente, na minha infância, né, eu convivi com esse tipo de ambiente, né? As ordens terceiras nasceram daí, né? O católico, ele não só falava sobre a vida espiritual, como ele via a vida espiritual transcorrendo diante dos próprios olhos. Ele sabia o que era uma vida espiritual regrada, né? E como isso era importante na formação geral, como isso era uma força para a igreja, né? Então, essa face terrível, gravíssima, né, da crise da igreja é uma coisa pouco falada, né? A derrocada das ordens. Ao longo do século XX, e sobretudo a aceleração, né, depois do concílio, né, que as próprias ordens mudaram as regras, né? Foi uma coisa terrível, né? Ainda está para aparecer uma
uma obra, um livro que conte essa história direitinho, pormenorizada, né? Que a gente sabe por vislumbres, né? Como que isso era importante, a frequência da missa, a parte as homilias dos padres, né? Mas toda essa vida era uma coisa que era integrada na vida do leigo, né? E isso acabou, infelizmente. Hoje nós não temos, a não ser em livros, na literatura, né? Exemplo vivo de uma vida religiosa monástica, né? Porque os leigos eles travam muitas lições dessa pouco contato que eles tinham, né, com os monges, muitas lições para a vida deles, né? E mais ainda aqueles que participavam das ordens terceiras, né, que tinham um maior contato com esses monges, né? Então, Márcio, enfim, é uma tragédia dentro da tragédia geral, né? Nós perdemos esse contato, nós perdemos essa experiência visual, sensorial de uma vida contemplativa. Por isso que hoje, quando a gente menciona essa expressão, vida contemplativa, é difícil para a gente imaginar, né? O que seja isso. Mas há 60, 70, 100 anos atrás, essa menção de vida contemplativa sempre levava a imaginação de quem a escutava para aqueles monges que ela conhecia, da própria cidade, para a vida que ela conhecia que eles tinham, não é? Para o comportamento pessoal deles, para as conversas que muitos tinham com eles, não é? Para as festas nos mosteiros, as festas dos santos, né, que tinham nos mosteiros, enfim, tudo isso, né? E isso acabou, né? Alguém da geração mais antiga pode lembrar, mas os jovens não lembram mais disso, né? Então tudo fica muito teórico, tudo fica sem uma demonstração prática, né? Isso é uma tragédia, uma tragédia, né? Eu imagino, por exemplo, que se você tivesse um tipo de exemplo desse na seu próprio trabalho de catequista, isso te facilitaria enormemente o seu trabalho, né? De dar exemplos de virtudes, enfim, de dar exemplos de hábitos que você deve ter, enfim, né? Nós perdemos a noção da vida desses homens e mulheres dedicados à oração permanente a Deus, né? E perdemos os benefícios dessa oração. Os benefícios dessa oração, o que é pior, né? Pois é, professor, essa hora da questão da oração, da meditação, é a única hora que eu posso falar que não tem polêmica, não tem discussão, porque ninguém entende absolutamente nada. Então, alguém que entendeu um pouquinho já em termos de cego tem um olho errei, né? Então, quem entendeu um pouquinho já sabe muito. Pelo menos nesse meio, né? Bom, o que eu tenho disso é experiência, assim, são relatos de gente que viveu, né, ainda viveu segundo viveu esse modo de vida, né? Que já tem tempo, inclusive, quando eu via isso foi que uns 15, 20 anos atrás, o padre já era velhinho, com 80 e vários anos, então você imagina. E alguma experiência assim, que eu já tive de contato, mas nunca, né, vivi como monge, né, mas contato assim, sendo hospedado em alguns lugares desses, retiro ou convivência
ou conversa próximo com quem vive isso, né? Eu estava me lembrando aqui de uma, que eu falou da santificação dos lugares, uma vez que eu fui, que eu trabalhei, assim, fiz um trabalhinho, né, voluntário, de tradutor para umas freiras inglesas, pessoal, uma congregação aqui foi visitar Ouro Preto, visitar os prédios históricos e tal, e elas me contaram, estavam contando que o anglicanismo estava em queda vertiginosa na Inglaterra, o catolicismo estava ganhando impulso, um bom impulso lá, e que havia alguns mosteiros lá, eles têm uns hábitos às vezes, não sei a quem pertence, não me lembro o que elas falaram, mas eles passavam igrejas, vendiam, sei lá, alugavam igrejas e acabavam virando hotéis ou virando bares, tudo é coisa. Bom, o fato é que elas receberam um mosteiro antigo, católico, que por um tempo chegou a passar para a mão dos anglicanos, e eles ficaram na mão deles seca, né? E e aí elas falavam, nós somos poucas lá ainda, e é um mosteiro antigo, medieval, uma construção antiga, grande, e até meio difícil de manter aquilo, por isso que eles entregaram pra gente. Mas elas falam assim, impressionante a atmosfera espiritual do local, parece que a salmodia dos monges, assim... Ainda estão lá, né? Ainda está lá até hoje, a atmosfera do local é fantástica, de boa. Isso me fez lembrar esse dito delas. Aí... É a santificação do local. Exatamente, a santificação do local. Tem até um religioso que falou que a vida sapiencial da igreja reside exatamente nessa vida religiosa, vida monástica. Sem dúvida. E eles correspondem assim, à continuação dos profetas do Antigo Testamento, e os sábios dessa época na parte da igreja correspondente à vida religiosa. Mas era isso, pessoal. Mas com certeza eu falo pro pessoal, embora eles fiquem me olhando às vezes através de mim, eu tento explicar pelo menos um básico de oração mental para que eles façam, estimulo que eles façam, inclusive. Eu passei por dever de casa para eles, até um livrinho dá para baixar um PDF, dava, né? Não sei se ainda dá. PDF também na internet, mas tem ele no Cultor de Livros, acho que eu cheguei a mencionar ele aqui. Uma meditação sobre os deveres de Estado, né? É um livro que foi escrito no século XVIII e seria um livro assim, tipo, para consumo próprio, não para um padre dirigir uma pessoa, mas para servir de material para que a própria pessoa, independente do estado dela, possa meditar. É claro, ele não vai ter um diretor espiritual para tirar as dúvidas dele, mas as meditações são muito bem feitas. Depois eu vou ver se... Acho que eu já coloquei, depois eu coloco. Mas seria para as férias deles agora em julho. Então, vamos ver. A gente entrega, a gente propõe, não impõe. E tomara que eles sigam, né? É isso. Obrigado. Muito bom, muito bom. Enfim. E sem contar com um outro aspecto, né? É o quanto essa vida de contato com essas ordens religiosas da igreja, quanto ela promovia, estimulava as vocações sacerdotais, né, e religiosas. Né? Hoje a gente fala muito sobre a falta de vocações sacerdotais. Né? A igreja tem um período do ano que ela reza por isso, né? Pelas vocações sacerdotais. Mas hoje os jovens não têm estímulo algum para isso, né? Porque não tem esses exemplos, né? Porque como é que alguém vai ter uma vocação para uma vida da qual ele não conhece nada? Ele nunca viu essa vida. Como que ele vai ter essa vocação? Né? Como que ele vai se estimular para uma coisa que a mente dele, com o intelecto dele não conhece, né? Nunca viu. Né? Então, esse outro aspecto é também fundamental. Né?
Porque a vida da igreja ao longo dos tempos, ela necessita fundamentalmente de vocação religiosa, sacerdotal, né? E nós não temos mais, né? Enfim, isso para mim é uma tragédia. Eu digo por mim mesmo, né? Embora a minha idade já tenha me permitido ter algum vislumbre dessa vida na minha infância, como seria importante, né, continuar com isso, né? Ir aos mosteiros para a salmodia do breviário, né? Salmodia do breviário, das horas litúrgicas, né? De uma véspera, por exemplo, né? Que as pessoas iam, né? Quando não tinha missa à noite é muito recente na igreja, né? Nós não tínhamos missa à noite e as pessoas iam para as igrejas, para os mosteiros, para ver as horas cantadas, né? Desapareceu tudo isso, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Pois bem, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações enriquecedores, né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.